O povo tem mais medo do diabo do que da carne, mas o diabo, a palavra de Deus fala assim, ó, resista o diabo e ele fugirá de vós. O diabo ele está ali lançando sofisma, incredulidade, você conversa com minha mão, Satanás, ó. E ó, senta ele vai embora. Agora a carne tem perna para quem te quer. Da ocasião não, sai correndo. Entendi. E, pastor, e a questão da salvação? Qual que é a visão sobre a salvação da gente? Uma vez salvo, salvo para sempre. É. Não é todo religioso taca pedra, é para Hum. sempre. Nada te arranca a salvação. Efésios, capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Todo mundo que tiver confusão em relação à salvação, é só ler esse versículo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, a combinação de graça e fé salva o homem. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala assim que nada pode te separar do do amor amor de de Deus Deus. que está em Cristo Jesus. Então, a Bíblia é a verdade, ela não fala semi-verdades ou verdades mescladas, alternativas, não, ela fala nada. Então, nada te separará, nada inclui pecado. Nada inclui todo tipo de pecado, todo tipo de comportamento, todo tipo de situação, nada é nada. Então, quando ele fala que nada pode separar do amor que está em Cristo Jesus, é porque nada pode separar. E a salvação é em Cristo. Quando você crê, o seu espírito se torna um com o espírito de Cristo, se anelado a ele. Fisicamente você não consegue ver isso, porque para o seu corpo ainda tem uma proposta futura. Na sua alma também você não consegue perceber, porque seus pensamentos ainda estão aí, não são os pensamentos de Cristo. Se fosse, você escreveria uma Bíblia. Mas seus pensamentos são mundanos, carnais, muitas vezes, porque tem influência externa. Mas o seu espírito está pronto. E estar pronto é estar já na posição de vitória. Então, o seu espírito já eternamente é ligado a partir do momento que você crê. E nada pode separar do amor de Deus. Tá? Aí o pessoal fala assim, mas e o cara que suicida, né? Ele é salvo. Aí eu falo para ele assim, ó, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, se ele creu com o coração, confessou com a boca, ele é salvo. Aí gosto de levantar muitas polêmicas. Eu prefiro esperar que o Senhor venha e deixe claro essas coisas, porque não vai mudar nada na nossa realidade. É o cara que é redutível, tem muitos argumentos a respeito da perca de salvação, eu entro num acordo rápido. Você acredita que perde? Então Calma. cuida para não perder. Eu Segura a acredito que sua não perde. salvação aí. Luta para não perder, ué. É, Passa a sua vida toda garantindo ela. Agora, eu não penso assim, eu acredito que não foi eu que conquistei, então não sou eu que sustento. Vou deixar quem comprou sustentar. Eu não comprei essa briga. Quem comprou essa briga foi Cristo. Então, se tem alguém que tem que sustentar ele, então se vira que essa aí, pai. E eu sigo minha vida. Mas eu respeito quem acredita que perde. E eu faço exortação. Toma cuidado para não perder. Mas se você quiser ter comunhão comigo, vem me ouvir. Vem me ouvir. Eu tenho plena disposição de falar para você do amor de Deus e que o Senhor te toma nas mãos de forma inseparável. Nada vos arrebatará da minha mão, né? Lá em Isaías ele fala que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. O cenário ali era muito para nós, porque eles estavam em cativeiro, tinham promessas, estavam assim, em ruínas. E os judeus, os filhos dos hebreus, eram arrancados, os filhos homens eram arrancados do seio materno, depois que passava ali o risco de morte, porque o recém-nascido tinha que ficar com a mãe por um tempo, mamando, e depois eles arrancavam. O que eles faziam? Tiravam a roupa dos hebreus, rapavam o cabelo e criavam eles como cidadão babilônico, para eles poderem crescer com as características de lá e servirem aquele império. O que as mães judias faziam? Por amor aos filhos, à noite ou no finalzinho da tarde, elas entalhavam o nome do filho no ferro e embrasavam na fogueira, para não esquecer, porque elas tinham muitos filhos. E aí elas vinham e ferrava. tatuavam na mão. Então, quando Deus fala pelo profeta Isaías a respeito dessa gravação do nome na mão, ele estava falando para as mães dos filhos. Então, era para nós. Porque Deus é pai. E nas palmas das mãos ele te gravou. Mesmo que o pecado algum dia te levou cativo, eu um dia sonhei com você e nas palmas das minhas mãos eu escrevi o seu nome. Então, era uma promessa messiânica. Então, o Senhor já tinha o seu nome gravado nas mãos. Aquelas mulheres
historicamente, quando elas iam orar, porque tinha um costume judeu, elas olhavam nas mãos, lembravam do nome dos filhos e oravam em cantos. Oravam pelos filhos, né? E é o que Jesus faz. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, se não me engano, verso 26, que na sua fraqueza o Espírito geme de maneira inexplicável, com gemidos inexprimíveis em seu favor, intercedendo por você. Esse é o clamor. Mas quem clama é a mãe que perdeu o filho. No nosso caso, é o pai que quer o filho de volta. É o Senhor quem clama por nós. A sua fraqueza é que o clamor ganha intensidade, mas é o clamor dele, né, por nós, pelos filhos. Então tem alguém que ora por você. O Espírito Santo de Deus intercede por você na sua fraqueza. Isso é uma realidade, nada muda isso. Mas para aqueles que acreditam que o Espírito Santo vem, vai, vem, escreve seu nome no livro, apaga, né? Uma hora esse livro vai furar. Eu não acredito assim. Eu acredito que essa é a fé, não só do ministério videira, mas é a fé da, da nova aliança, né? O que o apóstolo Paulo escreveu é a Bíblia 100%. Não E só se, contém a e verdade, se é tá toda a verdade. escrito, acabou, ué. Se tá escrito, a gente vai pela palavra, né? Tá na palavra, então a gente. E outra coisa também, você falou um pouco aí, teve um momento que você falou da volta de Deus. Você acha que está próximo a volta de Eu Jesus? acredito. Eu acredito que os próximos 10 anos da história da igreja vão ser os anos mais decisivos. Eu acho que a gente está às portas. é, eu vou falar o melhor momento, né? Mas entendo, o melhor momento pode não trazer as melhores notícias, né? Eu acho que vai encurralar a questão da liberdade de culto, né? Eu acho que os pastores vão ser cerceados nas redes sociais, vão ser encurralados para participar de cerimônias, se não fizer vai ser preso. E eu acho que essa perseguição é tudo que nós precisamos como igreja para experimentar do último avivamento que nós precisamos. Eu acredito que essa geração que está se formando agora é a geração que vai viver o arrebatamento. Acredito que nós vamos. Os próximos 10 anos eu creio que vai ser decisivo para a igreja. Eu estou com essa expectativa e tenho vivido meu ministério assim. Os próximos 10 anos são os 10 anos que vão marcar minha história como cristão, é a história que eu vou deixar para os meus filhos. Eu acredito que se a gente, se o Senhor permitir que nós tenhamos vida até o arrebatamento, eu acredito que vai ser muito bom. Mas senão eu quero me despedir com a convicção de ter vivido intensamente para o Senhor, amando o Senhor, né? Peço forças todos os dias. Deus me dá poder para amar Jesus. Eu quero poder para amar Jesus. É a única coisa que nós precisamos, né? Amar Jesus assim de uma forma incondicional. A gente acredita que precisa de algo mais, de uma companhia, precisa de algum emprego, um salário, uma oportunidade, mas a verdade é que nós só precisamos dele. Ele é completamente suficiente. Precisamos de Jesus. Eu acredito que nós estamos assim nas últimas horas. Graças a Deus por isso, né? É. E aí, e tem algumas coisas que sinalizam que estamos mais próximos, né? Tem muitas. E tipo assim, o pessoal fala, tipo assim, que já começaram a acontecer, questão Já, de guerra, essas coisas. já os rumores de guerra não são novidade, mas assim, um sinalizador efetivo que não está no conhecimento de todos é a questão do que está escrito lá em Apocalipse a respeito dos 4 cavaleiros. Tem 4 cavaleiros e o primeiro é o cavaleiro branco. E o cavaleiro branco ali, ele sinaliza uma mensagem misturada, uma mensagem. E assim, hoje, as igrejas, os púlpitos estão assim refém de muito ensino, que às vezes não são tão cristocêntricos quanto precisam ser para um tempo assim. Nós precisamos pregar a Cristo mais do que nunca. E às vezes nós estamos dando espaço, até dentro da igreja mesmo, para pregação de autoconfiança, domínio próprio, autocontrole, pregação de disciplina. Nada contra. Eu acho que tudo isso tem seu lugar, é um treinamento válido, né? Mas eu acredito que o que se espera de nós é uma mensagem genuína, pregar a Cristo e a Cristo ressurreto. E esse surgimento desse cavalo branco ele sinaliza especificamente essa mensagem misturada. E hoje, o que nós temos de mensagem quando nós abrimos aqui a timeline do YouTube, do Instagram? Tem todo mundo, tem que ter uma voz a cada
roletada que você dá. Alguém proclamando uma mensagem. Então, essa mistura é um sinal assim muito evidente de que já é a manifestação desse primeiro cavaleiro do Apocalipse, que é o cavalo branco. Tem 4, né? Então os outros vão se manifestar. Mas essa quantidade de ensinos que tem, né? Você pode olhar, tem gente falando que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém, ou seja, abriu precedente para erro na palavra de Deus e para você tirar aquilo que não convém dentro de um contexto cultural, histórico, isso não serve mais, desatualizar alguma coisa. E aí, então ela deixou de ser a verdade. Ela passou a ser uma verdade. Então, já mudou tudo. Se você muda o artigo aí de O para uma, você mudou tudo. Você abriu precedente para erro aí, possibilidade para interrogação. Então, se tem o que questionar, lá se vai a fé. Nasceu a incredulidade, então tem dúvida, tem que avaliar melhor isso aí. Nasceu o relativismo no coração do homem. E aí, o relativismo escancara uma porta para a idolatria. Aí o homem vai amar a prosperidade, o homem vai amar o sucesso no empreendimento, o homem vai amar qualquer coisa, porque não tem uma verdade sólida. Agora, se prega somente a Cristo, o cara só sente satisfação genuína se ele tiver aquela convicção de que está no centro da vontade de Deus. Ele pode ter todo o sucesso do mundo, mas se ele não tiver uma percepção interior de que ele foi chamado e existe para fazer aquilo que Deus estabeleceu na terra para fazer, ele não encontra satisfação plena. Por isso que você vê, às vezes o cara tem muito dinheiro, pode pagar o melhor restaurante, mas não tem apetite, tem vontade de comer, não tem disposição, sofre com depressão, toma 2 quilos de antiolítico, esqueci o nome agora do remédio, que você toma quando está com ansiedade, depressão, né? Então, aí, de que vale? Comprar a melhor cama, o melhor colchão, não ter sono para dormir. Não falta de propósito. Não percebeu ainda, né?